Bom, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estou juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 5 horas e 58 minutos da madrugada de quarta-feira, 17 de junho de 2020. Quarta-feira, 17 de junho de 2020, 5h58 da madrugada. Atenção, 60 agências de inteligência, atenção satélite, atenção juízes em campo. As autoridades internacionais já estão efetivando as prisões e execuções de indivíduos que praticaram múltiplos crimes contra a humanidade. A situação para impor uma nova ordem mundial, projetada pela China, a ONU, a OMS, a OEA e também elementos que pertenciam a fundos derivativos, eles já estão descobertos e muitos já não se encontram no convívio aqui na face da Terra. Já foram executados com injeções letais pela lei marcial internacional. Então, já estão feitas todas as pertinências a fatos, atos e circunstâncias que determinam a execução ou a pena perpétua de reclusão. A maioria das pessoas agora está sendo levada para o Alasca, já que Guantánamo está totalmente lotado. Com relação ao Brasil, nós estamos tendo o procedimento bem elaborado, porque vai ser uma atitude cirúrgica para que o Brasil não passe mais por este processo de cleptocracia mundial que opera no judiciário, nos 27 estados, e que coaptou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as polícias judiciárias, as polícias de proteção à população e também aos representantes que foram eleitos através do sufrágio de massa paga, todos subordinados na compra de votos, onde eles estabeleceram o voto do cabresto, é assim que eles denominam, que é quando, e também o voto da sigla, que é assim também que eles denominam, para que deputados federais, senadores, até vice-presidentes estejam nos seus cargos através do voto da chapa. Você não vota no candidato, você vota na chapa e na chapa eles elegem os representantes daquele partido político. Todos os partidos políticos de esquerda no Brasil se elegeram. E como eles praticam a palavra democracia, é uma utopia de um discurso feito por eles, porque os comunistas estabelecem a ditadura pelo proletariado. A ditadura pelo proletariado. Então, eles determinam que é um erro chegar ao governo através do voto. Eles, em realidade, queriam chegar ao poder
através da conquista, para que eles pudessem submeter o proletariado, ou seja, toda a população, submissa à ditadura comunista. Ditadura comunista que está aliada à China. Então, o proletariado é mais uma palavra como democracia. Eles, em realidade, trabalham para a potência estrangeira. Eles são espias e sabotadores. E eles se logocompletaram e aparelharam todo o sistema administrativo do Brasil para eles delipendiar secretarias, estados, municípios, para arrecadar dinheiro e, com isso, subsidiar a outros países nessa ânsia da conquista e da submissão do proletariado a uma ditadura conhecida como Nova Ordem Mundial, regida pela China, pela OMS, pela ONU e pela OEA. Todos já identificados. Então, o Supremo Tribunal Militar Mundial estabeleceu a captura e também a lei marcial de execução contra todos estes elementos que estão praticando múltiplos crimes em espionagem, sabotagem e genocídio bacteriológico. O Covid-19, ele é borrifado, ele pega um vasilhame que tenha bico e você começa a jogar essa água como se fosse chuva de verão, pode ser também por aviões domésticos, o teco-teco, né? Ou também pode ser aviões Boeing, e ser borrifado em todo o território das cidades-alvo. Tudo isto para conquistar todas as empresas que subsistem através do trabalho direto com a população. Mercados, supermercados, padarias, toda essa condição da iniciativa privada civil e, com isso, alimentar a população local. Então, quando eles fizeram a implantação da nova ordem mundial aqui no Brasil, eles estabeleceram na Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal. Então, eles arregimentaram desde a época da primeira eleição brasileira, que foi o presidente assassinado, e quem assumiu o lugar dele foi o Sarney. Ele foi a primeira vítima dos comunistas. Então, desde aquela época até a época de Michel Temer, eles aparelharam toda a área jurídica, criaram novos tribunais, sindicatos, estabeleceram compra e venda de cargos de juízes, eles estabeleceram também nomeações de bacharéis ou advogados, ou mesmo não sendo advogados, para ocupar o Ministério Público, para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Fizeram e aconteceram. Então, o atual Procurador-Geral da República, o senhor Aras, ele precisa de ter toda a posição dos autos. Ele tem que saber o que é qual é o fato, qual é o procedimento que está na denúncia elaborada por um membro da corte
senhor Alexandre de Moraes, conhecido como Ovo. Este elemento, ele é advogado do narcotráfico mundial, do PCC, Partido da Capital. Era uma pequena célula que depois tomou dimensões internacionais. Então, este indivíduo, Alexandre de Moraes, ele já está com vasta prova, mas existiam mandatos que não tinham prosperado, mandatos que foram determinados vários meses atrás, muitos meses atrás, com determinações de quebra de sigilo, com determinações de busca e apreensão, e também dos deputados federais. E isto não tinha prosperado, mas a PGR precisa de todos os mandatos sendo cumpridos para que ele tenha suficiente provas para ver os fatos, os atos e as circunstâncias de crimes praticados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então vai haver hoje, horas mais para frente, o julgamento dessa situação. O Pleno vai se reunir. Então a Carmen Lúcia vai julgar o habeas corpus do ministro de Estado, ministro do governo do Executivo, que teve a sua participação numa agenda secreta de governo violada, como também o presidente da República também teve a sua agenda secreta violada. E tudo isto entra dentro da lei marcial internacional. O crime é determinado por pena capital, fuzilamento dos membros que confabulam para estabelecer a ditadura do proletariado por ditadores que são elementos arregimentados como sabotadores e espias, trabalhando para forças estrangeiras, a China, e também para o narcotráfico mundial, Cartel dos Soles, são 4 cartéis, e também do Foro de São Paulo. Todos os elementos que fazem parte do Foro de São Paulo, eles estão com a sua cabeça prêmio. O Maduro estava em 15 milhões de dólares, agora foi para 43 milhões de dólares. Mas parece que voltou a 15 milhões de dólares porque o seu administrativo foi preso, tentando sair da Venezuela. Então, todas as atitudes foram tomadas. A invasão, ela é iminente. Dos três porta-aviões chineses, um porta-avião desapareceu, que ele não tem capacidade para deslocar armamento, também não tem capacidade para deslocar aviões que circundam a área onde o porta-aviões vai operar, para saber se há alguma aeronave ou submarino que queira abater o porta-aviões. Ele não tem essa tecnologia, ou seja, é fake, né? Como tudo na China é fake. Então, e o outro porta-aviões, ele se encontra em situação de sucata, então ele só tem um porta-aviões. E já está determinado que a China não consegue se estabelecer no mar da China, porque as embarcações, os 3 porta-aviões americanos, que são verdadeiras cidades flutuantes, atômicos,
já se encontram no Pacífico, circundando a China. E o satélite vigiando o deslocamento das tropas do Irã por 50 navios tanques do Irã. E o Irã ele está fadado a desaparecer. A mesma coisa a Turquia, que quer se estabelecer através de uma posição em querer destruir a Israel e pressionar a Líbia. E a Europa não tem mais serventia, ficou para os russos, e os russos estão satisfeitos. Então, o senhor Trump, ele já encontrou toda a falcatrua de Wall Street, encontrou todos os ladrões, o Goldman Sachs, encontrou também esse elemento George Soros, que consta que ele já foi morto por injeção letal, ele já foi executado, e tem vários que já foram executados. Tem uma lista já posicionada na internet. Mas as televisões, a CNN e o Sistema Globo não declaram, mas vão ter que declarar, porque a casa caiu para eles. E eles já estão mudando a sua retórica. Agora, com relação ao Brasil, nós estamos vendo, e hoje, creio eu que vai ser televisionado, o Pleno se reunir e a PGR constatar que há um crime jurídico elaborado por elementos do Pleno, ministros do Pleno da Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, onde todos os 11 cartórios praticaram crimes de liminares monocráticas, libertando assassinos, libertando presos de narcotráfico, e eles estão libertando todos aqueles que pagaram o suborno ou que compraram o alvará de soltura com os advogados que trabalham para a defesa no Supremo Tribunal Federal. Não é qualquer escritório que tenha capacidade de poder defender advogados no Supremo Tribunal Federal. Unicamente os advogados já cadastrados para tal interesse. E tem que ter muito dinheiro para chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma cleptocracia conhecida e eles trabalham, como todos os ditadores trabalham, através da informação de diretrizes já estabelecidas. Então eles dizem sim, efetivamente, nós envenenamos o mundo jogando a bactéria Covid número 19, porque tínhamos que diminuir a quantidade de seres vivos na Terra. E com isso estabelecer uma nova ordem mundial. Eles confessam tranquilamente, sem nenhum problema, porque para eles é muito natural e para eles é um condicionamento. Então, o Brasil teria que ter na sua Constituição, que já existe em outros países libertos, que nenhum partido comunista pode fazer parte de uma democracia, porque o que eles pregam é a ditadura do proletariado. Eles vão submeter a toda a população daquele país perante um ditador que vai ser o representante do Estado. Então ele não pode conviver numa democracia. Então o comunismo ele só vinga quando é através de revolução. Então essa é a situação no momento. E no Brasil foi descoberto
E o que eles estão fazendo é justamente se posicionar dentro da lógica de que, como eles são o Estado e eles fazem parte da nova ordem mundial, eles não estão querendo saber de igualdade de direitos. Eles dizem que eles são os Estados, eles são os representantes do Estado, e por tal motivo eles procedem dessa forma. E isso realmente não procede. Então, como as autoridades estão embriagadas porque estão vendo que eles falam em democracia, falam em leis, falam em defesa da Constituição, um discurso retórico convincente, mas que na prática não é praticada a justiça. E sim é praticado um ato ditatorial, vil, de assassinato. Então o Supremo Tribunal Militar Mundial estabeleceu a lei marcial. O Brasil, ele tem uma administração atípica. Vocês nunca quiseram saber? O Brasil, ele tem Senado, tem Câmara de Deputados e tem presidente. Se é presidencialista, ele tem senadores e tem deputados. E ele tem um poder moderador colocado que foi as Forças Armadas. Aí você vai me perguntar, as Forças Armadas? Sim, as Forças Armadas. E quais são as Forças Armadas? São as Forças Armadas do Brasil? As Forças Armadas que combateram para que não haja a influência ou o avanço do comunismo, da ditadura, do assassinato, do genocídio de seres humanos livres no Brasil e na América Latina, estabeleceu as Forças Armadas internacionais. Porque você não pode. O Brasil é um continente. O Brasil é a reserva mundial da água. O Brasil é a reserva mundial de grãos. O Brasil é a reserva mundial do quintal produtor. E a China quer invadir de qualquer jeito. O Irã também quer conquistar. E os comunistas, os partidos comunistas, destes maconheiros de preferências sexuais duvidosas, lascivas, que perderam e praticam esse torpor, porque eles vivem do engano, eles vivem da mentira. Entenderam? Eles creem que são homens, acreditam que são mulheres, e mulheres acreditam que são homens. É psiquiátrico. Então, esse comportamento estabeleceu uma loucura que eles quiseram projetar para a sociedade. Então isso já está tudo visto e nós estamos assistindo de camarote o posicionamento do Brasil. A temperança do presidente da República, a temperança das Forças Armadas, estabelece que realmente está a conduta. A PEC número 16, que queria estabelecer que não haveria eleições e com isso dar um golpe e se projetar através da ditadura do proletariado, dos partidos comunistas, e fazer através de uma ditadura elaborada por Rodrigo Maia, por Alcolumbre e pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em estabelecer aqui o governo chinês, voltou atrás. E eles agora dizem que vai haver eleições. Eles querem disputar eleições para prefeitos. Mas acontece que está tudo contaminado. Então, você, cidadão brasileiro, que quer estabelecer a democracia, conviver com estes marginais, assassinos, genocidas, que estão matando com o Covid número 19,
que ele é borrifado, ele é cuspido, ele é escarrado, ele é peidado com flatulência, né? E está matando as pessoas por esse motivo. Então você descobre que o dinheiro que foi mandado para a China não vai voltar mais, porque foi um golpe desde o início. Eles tiveram que pegar todo o dinheiro, mandar para a China para que eles pudessem ter um cargo administrativo dentro do pleno dos ministros do Partido Comunista Chinês, representando cidades. Então, o Witzel seria um representante do Partido Comunista Chinês do Rio de Janeiro, o Dória seria um representante do Partido Comunista Chinês em São Paulo, e assim sucessivamente com os governadores e prefeitos que estão agendados por 20, a reunião com o Lula foram 20 governadores. Dos 27, 20 estiveram na reunião com Lula. E o Lula distribuiu uma graninha para que vissem a boa vontade deste marginal, que será fuzilado ou será levado à Corte Internacional de Nova York, ou será levado ao Tribunal Penal de Haia, a Corte Penal Internacional, e tem também pedidos de vários países. Então toda esta trama já foi descoberta. Então nós temos que observar. E sim, há uma liberdade. A ação 4781, não me lembro o número agora, essa do Alexandre de Moraes, como também das fake news, tudo isso é totalmente uma aberração jurídica. Porque em realidade eles estão com medo danado da máfia Jassara, que é a máfia que determinou queima de arquivo desses elementos. Não adianta querer entregar o Brasil agora de bandeja, porque ele não tem como chegar no Brasil. A China não tem como chegar ao Brasil. Eles têm um satélite que ele transmite raio laser para antenas posicionadas na Patagônia. Esses raios laser são raios que explodem através de combustão, né? Alvos militares. Abatem aviões, abatem tanques, abatem qualquer coisa que tenha produtos inflamáveis no seu interior. Então eles estão com essa tecnologia. Entenderam? Mas não funciona, porque nós temos vários satélites lá em cima e também tropas estelares que vão até o satélite e eliminam o satélite. Bom, tudo isto já descoberto, tudo isto já visto, então nos cabe agora aguardar. Certamente que vocês estão curiosos. Quando eu falo 60 agências de inteligência, é muita gente. Não é? Então a coisa não é brincadeira. Porque como chove aí, chove aqui. Então quem se meter tem o troco. E já tiveram, está aí visto. Então nós queremos levar à prisão senadores do crime, deputados federais do crime, governadores do crime, prefeitos do crime e principalmente os membros do Supremo Tribunal Federal, elementos do narcotráfico mundial, elementos sócios da Vale Mineradora e também da China, todos já identificados. E também do Irã, né? Dos dragões do Irã, também do cartel, de vários cartéis de drogas. Então eu peço a vocês, por favor,
para vocês, brasileiros, mais uma vez, agradeço do fundo do meu coração. Transmitam isto por todas as formas. Não se preocupem, porque vocês ficam intocáveis. Aquele que transmite as minhas mensagens, ele vira intocável. Porque a chancela onde eu faço as transmissões é a chancela de governo de inteligência. Então eles não querem se meter a trocar. Não é, meu amigo? Então quem tem medo. Entenderam? Porque tem muita gente por trás, mas muita, sabe o que é muita? Estão sendo gastos bilhões de dólares para captura já a uma quantidade de pessoas, de donos de banco, de financeiras, da máfia, de gangster, de gente que achava que estava com essa bola toda e agora está fechado. E muitos já morreram por injeção letal. Tá bom? Então pedimos a vocês que transmitam isto o máximo possível. Lembranças aos homens livres. E claro, lá nos Estados Unidos estão querendo fazer uma guerra racial. Mas os homens de cor, verdadeiros homens de cor, americanos, não estão nesta trama. E os marginais que quiseram fazer isto estão sendo mortos pela população a bala. Então, quando alguém se mete com algum cidadão, o cidadão tem a ação imediata a esse ultraje, a sobrevivência. Então, se alguém se mete com você, meu amigo, não pense duas vezes, tá? Não é para imobilizar, é questão de vida ou morte. Entenderam? Porque eles vêm para conquistar. O comunismo, ele prega o domínio do proletariado. Ele vai dominar todo o proletariado e estabelecer o Estado. E o Estado é quem governa. É como Stalin. Stalin matou a todos os seus companheiros, matou a todos os russos que ele achava que iam representar alguma ação contra ele. E acabou morto pelo médico de cabeceira. O sifilítico Stalin. Então nós queremos pegar todos estes marginais, porque são verdadeiros monstros da humanidade, a bem da lei. Maiores informações entraremos em contato. Repassem isto o máximo possível. Hoje vamos ver o posicionamento dessa corte de estudos que não tem poder de julgar ninguém. Eles vão dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Vocês veem que o Ministério Público Estadual e Federal, o Judiciário, ele só consegue se mexer se o Supremo Tribunal Federal determinar que pode se mexer. É um absurdo. É um absurdo. Então agora, meu amigo, todo mundo está na mesma... Entenderam? Foram se meter com quem não devia. Agora, chupa que é de uva. E faça bom proveito. E nós vamos caprichar. Vamos deixar todo mundo satisfeito. Bem satisfeitos. Por favor, senhoras e senhores,
Viralizem isto o máximo possível. Muito obrigado. E tenham uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira 17 de junho de 2020, hora 6h32 da madrugada, da manhã, agora já é de manhã, que nós estamos trabalhando incansavelmente. Tenham um bom dia.